feliz sábado a todos os irmãos. Feliz sábado. Também quero cumprimentar a todos que nos assistem pela internet. Vamos todos compartilhar de um tema muito importante nesta manhã. O título desse sermão é a Sinagoga de Satanás. Antes de nós entrarmos propriamente no tema, eu quero fazer uma pequena bibliografia desse sermão. Não foi eu que preparei esse sermão, né? Eu copiei dele na íntegra de um pastor, um evangelista norte-americano. O nome dele é Stephen Bohr. Achei muito interessante quando eu vi esse tema, né? Veio de encontro ao que eu estava estudando, então eu copiei ele na íntegra. Assim, irmãos, que a sabedoria desse sermão, e sim a esse pastor, que o Senhor tem usado ele, e o Espírito Santo que me tocou, né, como era um tema que nós estávamos já estudando, para que nós pudéssemos usar o estudo desse pastor, que é muito bom, e eu vou compartilhar com os irmãos e também com os nossos amigos que assistem pela internet. Irmãos, o tema, como eu já disse, é a Sinagoga de Satanás. Nós vamos nos basear no estudo das 7 igrejas. Antes de nós abrirmos a nossa Bíblia lá em Apocalipse, eu queria só fazer aqui uma introdução para que nós pudéssemos entender. A maioria dos estudantes da Bíblia, dos eruditos, eles concordam que as 7 igrejas, elas são 7 períodos que a igreja passaria desde os dias dos apóstolos até o final dos tempos. Isso a maioria dos estudantes da Bíblia concordam com esse fato. Bom, com isso em mente, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isso diz o que é eterno, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Interessante, irmãos, o que tem a chave de Davi. Davi, os irmãos sabem muito bem quem é Davi, né? Davi era um rei. Então nós vemos aqui, irmãos, que aqui está falando de alguém que tem o quê? A linhagem real, né? Então tenha sempre isso em mente. Aqui nós vamos tratar de alguém que tem a linhagem real, ou seja, trata-se de um rei, né? Que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Nós sabemos, irmãos, que uma chave, ela é usada para quê? Para abrir ou fechar uma porta, né? Então nós vemos aqui, irmãos, que esse personagem de linhagem real, né? Por quê? Porque ele é da linhagem de Davi. Davi, nós sabemos que foi um rei, e ele tem uma chave, e essa chave ele vai abrir e fechar uma porta. Nós vamos entender melhor no outro verso, no verso 8. Conheço as tuas obras, entre parênteses, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, que tens pouca fé, e entretanto guardaste as minhas palavras e não negastes o meu nome. Então, irmãos, nós vemos aqui que esse personagem é Jesus. Todos os irmãos concordam com isso, né? Que ele descende da linhagem real de Davi. Ou seja, nós vamos tratar aqui de Jesus como o Rei dos reis e Senhor dos senhores. É isso que o profeta está dirigindo a nossa mente aqui. Não para Jesus mais como um cordeiro, mas para Jesus como Rei dos reis e Senhor dos senhores. E João vê aqui, irmãos, que ele tem na mão uma chave. Então ele vai abrir uma porta. Ele vai abrir uma porta e ele vai fechar outra porta. Para nós entendermos melhor, irmãos, nós vamos lá para Isaías capítulo 21, versículo 22, e nós vamos ver, irmãos, que esta passagem aqui de Apocalipse foi extraída de Isaías capítulo 21,
verso 22. Tem não. Não tem não, irmão? Tem não. Oh, perdão, irmão. Isaías 22, eu troquei aqui. Isaías 22, verso 21 e 22. Agora está melhor. E vesti-lo-ei da tua túnica, e cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu poder. Como diz na outra linguagem? O domínio, está melhor. Entregarei na tua mão, a minha diz assim, entregarei na tua mão o teu governo. Essa seria a melhor tradução, irmão. Domínio também se entende, né? Mas a tradução correta seria: entregarei na tua mão o teu governo, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei a chave, olha só, irmãos, o mesmo assunto que nós lemos lá em Apocalipse. Porei a chave da casa de Davi sobre o quê? Sobre o seu ombro. Note, isso aqui é muito importante, irmão. Porei a chave da casa de Davi sobre o quê? Seu ombro. Sobre o seu ombro. E ele abrirá e ninguém fechará. E fechará e ninguém abrirá. Irmãos, isso daqui parece um pouco estranho, né? Uma chave no ombro. Geralmente a gente carrega a chave no bolso, né? Mas aqui diz uma chave no ombro, né? Vamos ver, irmãos, o que significa essa chave no ombro, né? Vamos ver o que significa. Vamos lá para Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Um verso bastante conhecido, né? Capaz de nós citarmos até de memória, né? O verso, principalmente o verso 6. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o que, irmãos? O principado, na minha segue a mesma tradução. E o governo está sobre o quê? Sobre os seus ombros. Olha só, o que dizia, irmão, no verso anterior que nós lemos? O que estava no ombro dele? A chave. Agora, o que Isaías está dizendo aqui? O mesmo profeta, o que ele está dizendo? O governo está sobre o seu ombro. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha só, irmãos. Então nós vemos aqui que o governo agora está sobre os ombros de Jesus, né? Porque é a mesma linguagem de Apocalipse, é a mesma linguagem que se usa aqui. Então agora Jesus, ele toma o governo nos seus ombros. E agora vamos ver o que ele faz com esse governo agora quando ele toma. Ele diz no verso 7: e do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para estabelecer e fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Que maravilha, irmãos. Como a Bíblia ela se encaixa, né? Como a Bíblia ela se encaixa. E essa daqui, irmãos, é a melhor e a única recomendada pelos céus para nós estudarmos a palavra de Deus. Tem que ser igual a aconselha, um pouco aqui, um pouco ali, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. E assim nós vamos, irmãos, estudando, nós vamos ver quem é que abre a porta. Nós sabemos que é Cristo, por que ele abre a porta e quem ele convida para entrar. E mais importante ainda, irmão, quem aceita o convite de entrar. Esse é muito importante, isso daqui, irmãos. Vamos lá, vamos voltar, irmãos, para Apocalipse capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Tenhamos sempre isso em mente, irmãos, que Jesus, ele recebe uma chave, né? Conforme nós vemos em Isaías, essa chave é o poder, e com este poder ele vai abrir uma porta e vai fechar outra porta, né? Agora, irmãos, vamos ver aqui em Apocalipse capítulo 4,
versículo 1 e 3, que porta é esta que ele vai abrir? Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava o quê? Uma porta aberta nos céus, e a primeira voz que ouvi, como a voz de trombeta falando comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto nos céus, e um assentado sobre o trono. Irmãos, então nós somos levados aqui. O profeta foi chamado para ver a cena que estava em andamento, e ele viu o quê? Uma porta aberta no céu. E ele viu o trono, e assentado sobre esse trono, o próprio Pai. Nós sabemos, irmãos, que este compartimento aqui, esta porta que foi aberta, é do lugar santo do santuário celestial. Esse é do lugar santo. Do lugar santo. É muito importante nós compreendermos isso, irmão. Muito importante nós compreendermos que aqui foi aberta essa porta, que essa porta que ele viu aberta é a porta do lugar santo. Eu quero só fazer aqui uma introdução para que os irmãos possam entender, mas nós vamos com mais detalhes, nós vamos provar isso na Bíblia, irmãos, pelos próprios versos da Bíblia. Quero só fazer uma introdução. O santuário que nós conhecemos, o que foi estabelecido aqui na terra, ele tinha 3 portas, né? Uma porta que levava do acampamento para o pátio, né? E o que se passava no pátio? No pátio era feito o quê? O sacrifício. Mas também era feito uma outra coisa muito importante. No pátio era examinado se a oferta que ia ser apresentada era perfeita, né? Se ela não tinha nenhum defeito, né? Se ela não tinha nenhuma mácula. E também, como o irmão disse, era feito o sacrifício. Então no pátio era feito esse trabalho. A segunda porta, irmão, levava do pátio para o lugar santo. Para o lugar santo. No santo era onde o sacerdote ministrava aqueles pecados que foram confessados, e o sacrifício foi feito. Então o sacerdote ou comia a carne, ou então ele trazia do sangue e ali fazia o trabalho de sacerdote, o trabalho anual do sacerdote. Passando esta porta, irmãos, havia a última porta que dava acesso ao último compartimento, que nós conhecemos como o Santíssimo, o Santo dos Santos, né? Aonde se fazia o quê? O julgamento investigativo. Então, irmão, tenhamos sempre isso em mente, e essas divisões do santuário para que nós possamos compreender. Mas você pode dizer: ah, irmão, mas como você sabe que esta porta aqui é o lugar santo? Vamos lá, irmãos, vamos ver se a gente consegue descobrir aqui pelos versos que essa porta aberta não era o Santíssimo, mas era o Santo. Diz assim, ó, o Apocalipse capítulo 4, ainda o verso 3: e aquele que estava sentado era na aparência semelhante de uma pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante à aparência de esmeralda. Agora, irmãos, o verso 5: e do trono saiu o quê? Relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardia o que, irmãos? Isso é muito importante isso aqui, ó. 7 tochas de fogo. Qual a versão que diz 7 lâmpadas de fogo? 7 lâmpadas. Isso, 7 lâmpadas de fogo, as quais são o quê? Os 7 Espíritos de Deus. Irmãos, no santuário terrestre, qual era o compartimento que tinha o candelabro? Que era aquele... Versículo 1, 2 e 3. Tenhamos sempre isso em mente, irmãos, que Jesus, ele recebe uma chave, né? Conforme nós vemos em Isaías, essa chave é o poder, e com este poder ele vai abrir uma porta e vai fechar outra porta, né? Agora, irmãos, vamos ver aqui em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 3, que porta é esta que ele vai abrir?
Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava o quê? Uma porta aberta nos céus, e a primeira voz que ouvi, como a voz de trombeta falando comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto nos céus, e um assentado sobre o trono. Irmãos, então nós somos levados aqui. O profeta foi chamado para ver a cena que estava em andamento, e ele viu o quê? Uma porta aberta no céu. E ele viu o trono, e assentado sobre esse trono, o próprio Pai. Nós sabemos, irmãos, que este compartimento aqui, esta porta que foi aberta, é do lugar santo do santuário celestial. Esse é do lugar santo. Do lugar santo. É muito importante nós compreendermos isso, irmão. Muito importante nós compreendermos que aqui foi aberta essa porta, que essa porta que ele viu aberta é a porta do lugar santo. Eu quero só fazer aqui uma introdução para que os irmãos possam entender, mas nós vamos com mais detalhes, nós vamos provar isso na Bíblia, irmãos, pelos próprios versos da Bíblia. Quero só fazer uma introdução. O santuário que nós conhecemos, o que foi estabelecido aqui na terra, ele tinha 3 portas, né? Uma porta que levava do acampamento para o pátio, né? E o que se passava no pátio? No pátio era feito o quê? O sacrifício. Mas também era feito uma outra coisa muito importante. No pátio era examinado se a oferta que ia ser apresentada era perfeita, né? Se ela não tinha nenhum defeito, né? Se ela não tinha nenhuma mácula. E também, como o irmão disse, era feito o sacrifício. Então no pátio era feito esse trabalho. A segunda porta, irmão, levava do pátio para o lugar santo. Para o lugar santo. No santo era onde o sacerdote ministrava aqueles pecados que foram confessados, e o sacrifício foi feito. Então o sacerdote ou comia a carne, ou então ele trazia do sangue e ali fazia o trabalho de sacerdote, o trabalho anual do sacerdote. Passando esta porta, irmãos, havia a última porta que dava acesso ao último compartimento, que nós conhecemos como o Santíssimo, o Santo dos Santos, né? Aonde se fazia o quê? O julgamento investigativo. Então, irmão, tenhamos sempre isso em mente, e essas divisões do santuário, para que nós possamos compreender. Mas você pode dizer: ah, irmão, mas como você sabe que esta porta aqui é o lugar santo? Vamos lá, irmãos, vamos ver se a gente consegue descobrir aqui pelos versos que essa porta aberta não era o Santíssimo, mas era o Santo. Diz assim, ó, o Apocalipse capítulo 4, ainda o verso 3: e aquele que estava sentado era na aparência semelhante de uma pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante à aparência de esmeralda. Agora, irmãos, o verso 5: e do trono saiu o quê? Relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardia o que, irmãos? É muito importante isso aqui, ó. 7 tochas de fogo. Qual a versão que diz 7 lâmpadas de fogo? 7 lâmpadas. Isso, 7 lâmpadas de fogo, as quais são o quê? Os 7 Espíritos de Deus. Irmãos, no santuário terrestre, qual era o compartimento que tinha o candelabro? Que era aquele castiçal, né? Que tinha 7 lâmpadas. Lugar santo. Então, irmãos, não fica nenhuma dúvida que a porta que se abriu aqui, ela abriu para chamar a atenção do povo, para conduzir o povo até o lugar santo. Para conduzir o povo até o lugar santo. Agora, interessante, irmãos. E quando se abriu esta porta, o povo também foi convidado a entrar. Muitos dos adoradores
não aceitaram o convite para entrar no santo, aonde ia ministrar, né? Aonde ia ser ministrado ali o serviço sacerdotal pelo próprio Cristo com o seu próprio sangue, né? Vamos ainda para confirmar, irmãos. Vamos lá para Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia do quê? De incenso, que são o que, irmãos? As orações do santo. Então, só para confirmar, irmãos, mais um móvel aqui, que nós que estudamos a questão do santuário, nós sabemos que o altar de incenso, ele estava também no lugar santo. Então, 2 móveis que nós sabemos que está lá. No lugar santo, irmãos, tinha o candelabro, que era as 7 lâmpadas, né? Tinha o altar de incenso e tinha a mesa com os pães, né? Então nós sabemos, irmãos, que este trabalho aqui está sendo feito o quê? No lugar santo, aonde Jesus permaneceu por mais de 1800 anos fazendo esse trabalho. E os adoradores foram convidados, todos os que viveram nesse período, irmãos, desde a ascensão de Cristo, quando ele estava lá no monte com os seus discípulos, que ele ascendeu aos céus, como diz lá em Atos dos Apóstolos. Desde esse dia, irmãos, ele ministrou no santo. Desde esse dia ele ministrou nos santos. E todos os adoradores de Deus, os verdadeiros adoradores, eles foram convidados a entrar com Jesus. Os que não entraram, irmãos, não compreenderam o assunto do santuário e não entenderam o plano da salvação. Apocalipse, irmãos, capítulo 8, versículo 3 e 4. Apocalipse capítulo 8, versículo 3 e 4. Olha só que interessante, irmãos. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, irmãos, outra coisa que é importante nós notarmos aqui é o cenário que se estava passando. Porque, irmãos, quando nós estudamos vagamente o assunto do santuário, nós só vemos esses móveis que o santuário tinha, o santuário terrestre tinha, esses 3 móveis que nós citamos, né? Mas nós não vemos ali o trono de Deus, né? O sacerdote ministrava, o sacerdote sim, ele tinha consciência que Deus estava ali, que ali estava a presença dos anjos, né? E que ali também tinha o quê? 24 anciãos. Agora, interessante, irmãos, que aqui deixa bem claro que havia um trono e um assentado sobre ele. E eu quero que irmãos entendam que quem estava sentado sobre ele é Deus, o Pai, né? E que as hostes celestiais, quando Jesus sobe, irmãos, aos céus, né? Nós temos isso em várias passagens da Bíblia, né? Que os anjos cantam, né? E levam Jesus, as hostes celestiais levam Jesus e conduz até a presença do Pai, aonde já tem todo o cenário preparado, né? Todo o cenário preparado para a ministração do sacerdócio de Cristo, né? Quer dizer que nesse primeiro trono era Deus que estava. É Deus que estava, sempre é. Isso. E nós vamos ver que o trono também, depois ele vai ser conduzido para o lugar santíssimo. Continua também Deus sentado, mas Jesus também se assenta também. Jesus também se assenta também, tanto no primeiro como no segundo compartimento, né? Mas vamos ver isso pela Bíblia, irmãos. Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Irmãos, nós temos que entender o seguinte: a igreja de Filadélfia, a qual nós estamos agora estudando, essa igreja de Filadélfia, irmãos, ela corresponde a um período da igreja dos últimos dias.
ela não pode, irmãos, corresponder como muitos querem ao período da igreja na época apostólica, nem na igreja no deserto, né? Nem na igreja que foi perseguida pelo chifre pequeno. Mas, irmãos, a igreja que nós estamos estudando agora, ela tem que ver o quê? Com a igreja dos últimos dias. Por quê? São 7 igrejas, irmãos. São 7 igrejas, né? A última igreja, qual é o nome da última igreja, irmãos? Laodiceia. O nome Laodiceia, irmãos, quer dizer o povo julgado, ou o povo do juízo. Se, irmãos, a 7ª igreja se refere ao julgamento investigativo, ou seja, o povo julgado, a 6ª igreja, automaticamente, logicamente, ela tem que vir o quê? Antes desse período. Como nós já sabemos, irmãos, que o período do julgamento começou em 1844, esta igreja, irmãos, ela tem que se encaixar num período depois da atuação do chifre pequeno. Olha só, irmão, muito importante isso aqui. Depois da atuação do chifre pequeno, e nós sabemos que o chifre pequeno terminou a sua atuação no ano de 1798, então essa igreja ela tem que vir entre 1798 a 1844. Então ela é uma igreja que ela se encaixa nesse período. É muito importante ter isso em mente, irmão, para que nós possamos entender as Escrituras. Eu quero só adiantar aqui, irmãos, porque todas as passagens que nós vamos estudar aqui, que elas estão intimamente relacionadas entre si, ela traz, irmãos, 3 poderes, ou seja, 4 poderes e também depois a mudança de um desses poderes, né, acrescentando um detalhe a mais. Ela traz o leão, né, que é Babilônia. Ela traz o urso, que é Medo-Persa. O leopardo, que é os gregos, a Grécia, né? E ela traz uma besta espantosa, né? Uma besta espantosa, que é o dragão, que é Roma pagã. E depois ela traz a ponta pequena, o chifre pequeno, que saiu na cabeça desse dragão, que simboliza a Roma cristã, ou propriamente dito o papado, que ele ia reinar durante 1260 anos. Contando o começo do seu apogeu em 538, nós chegaremos então ao ano de 1798, como eu já disse, 1260 anos. Então, irmãos, os textos que nós vamos ler aqui, os profetas, diferentes profetas, eles usam, irmãos, essa mesma cronologia. Eu quero que os irmãos prestem atenção nisso daí, tá? Então, irmãos, tenhamos isso em mente, que usa-se esta mesma cronologia. Os poderes que se sobressaem ao outro, ou seja, Babilônia foi conquistada pelos Medo-Persas, os Medo-Persas foram conquistados pela Grécia, a Grécia foi conquistada por Roma, e Roma se dividiu e se fundiu em 10 reinos, e desses 10 reinos surgiu o chifre pequeno. E o chifre pequeno começa o seu apogeu em 538 e vai até 1798. Então, irmãos, a 6ª igreja, ela tem que se encaixar neste período entre 1798 a 1844, porque em 1844 começa a 7ª igreja e não está mais a 6ª igreja. Vamos ter isso em mente, irmãos, e vamos ler aqui o que diz Apocalipse capítulo 11, versículo 19. E abriu-se o santuário de Deus, que está nos céus, e no seu santuário foi visto o quê? A Arca da Aliança. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremoto e grande saraivada. Então, irmãos, que porta é esta que está aqui em Apocalipse capítulo 11, versículo 19? Que porta é essa que foi aberta no céu? A porta do santuário, o santuário de Deus, o santuário celestial. O próprio texto diz que o santuário não é o santuário terrestre, mas o santuário no céu. Isso não é eu que estou falando, isso é a própria palavra de Deus que está falando. Agora, irmãos, como nós sabemos, eu digo para os irmãos que esta porta que foi aberta é a porta do Santíssimo. Mas como nós sabemos, pelo que nós acabamos de ler, como nós sabemos que
com certeza essa porta que foi aberta era a porta do Santíssimo e não a porta do Santo. Por causa da Arca da Aliança. Isso, irmãos, por causa dos móveis que está lá dentro, né? Por causa do único móvel que está lá dentro, a Arca da Aliança. Então, irmãos, pelos móveis nós sabemos em que compartimento se está abrindo as portas. Então essa porta que foi aberta aqui em Apocalipse capítulo 11, versículo 19, foi a porta da isso, a porta do Santíssimo, né? E aí foi vista a arca. E a época que foi aberta nós já sabemos, irmãos. A data que foi aberta nós já sabemos. Por quê? Porque Deus se preocupou em revelar isto para os seus servos 600 anos antes de Cristo nascer. A data exata, né? Deus já deu essa revelação desde Enoque. Enoque, ele viu diante de Deus e ele profetizou, né? Enoque viu tudo isso aqui que nós estamos estudando. Só que Deus, ele deu em detalhes para Daniel e deu a data exata em que esta porta seria aberta. E foi no ano de 1844. Então aqui nós já chegamos, no ano de 1844. Agora, irmãos, o que nós temos que estudar com detalhes é o fato de Jesus com a chave nas suas costas. E nós sabemos que a chave, segundo Isaías, é o poder, o governo nas suas costas. E que agora com esse governo ele vai abrir uma porta e fechar a outra porta. Para nós entendermos isso melhor, irmãos, vamos lá para Daniel, no capítulo 7. Daniel, capítulo 7, versículo 9 e 10. Para que nós não leiamos todo o capítulo, irmãos, eu quero aqui fazer uma introdução, da qual eu já disse, mas eu quero que os irmãos memorizem bem isso, né? O contexto do que nós vamos ler, irmãos, é aquela sucessão de reinos, né? Aqui vai falar de Babilônia, dos Medo-Persas, vai falar da Grécia, vai falar da besta espantosa que é o dragão, e vai falar do chifre pequeno. E depois que ele fala do chifre pequeno, ou seja, quando acabar o poder do chifre pequeno, olha só o que ele diz, irmãos. Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como limpa lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhares de milhares assistiam diante dele. Assentou-se o quê? O tribunal, meu Deus, assentou-se o juízo, e abriram-se os livros, e os livros foram abertos. Então, irmãos, o que está acontecendo aqui? O que o profeta está dizendo aqui, irmãos, que aconteceu depois que passou-se o reino de Babilônia, depois que passou-se o reino dos Medo-Persas, depois que passou o reino dos gregos, a supremacia dos gregos, depois que passou a supremacia do Império Romano pagão, depois que passou a supremacia do papado, chifre pequeno, depois de do ano de 1798 da nossa era, o que foi mostrado para o profeta aqui? O que ele viu? Ele viu que começou o quê? O julgamento. Foi colocado tronos, né? Assentou-se sobre ele o quê? Um ancião de dias, né? Assentou-se sobre ele um ancião de dias. E nós vamos ver, irmãos, que Jesus, ele foi levado também, irmãos, até a presença de Deus. Ou seja, irmãos, estava sendo feita aquela obra para que os irmãos possam entender. Irmãos, depois nós temos que estudar com detalhes. Eu vou começar o estudo com as minhas crianças e também com as irmãs que estão assistindo com a gente lá. Eu vou começar uma série de estudos sobre o santuário, para que nós possamos ter bem em mente, irmãos, a questão do santuário. Por quê? O santuário é o Evangelho.
O santuário, irmãos, muitos dos patriarcas que nós vamos ver lá na terra prometida, lá na glória celestial, muitos dos patriarcas, eles se salvaram, irmãos, sem ter os livros de Ellen White, eles se salvaram sem ter o Novo Testamento, né, com toda essa riqueza dos evangelhos, eles se salvaram, irmãos, somente lendo o assunto do santuário. Era com o assunto do santuário, irmãos, que ele educava os seus filhos, ensinava para os seus filhos o caminho da salvação. Tanto é, irmãos, que quando se fala o caminho, quando Jesus disse para os discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava dizendo, eu sou o santuário. Tudo que era ministrado no santuário, tudo simboliza eu. Eu sou o caminho para os judeus, irmão. Quando se falava caminho para os judeus, ele já tinha em mente que estava falando do quê? Do assunto do santuário. O santuário, irmãos, é muito importante para nós compreendermos a salvação. E se nós não compreendermos o assunto do santuário, irmãos, nós não aceitamos o convite de Cristo para nós sairmos do pátio e entrarmos para onde? Para o santo. E também, irmãos, aqueles que não conhecem o assunto do santuário, não ouviram a voz de Deus em 1844, o alto clamor, o clamor da meia-noite, que o esposo estava chamando para sair do santo, para entrar no santíssimo. Muitos não entenderam isso daqui, irmãos. Eu não quero me adiantar, mas no final aqui, eu vou dizer algo interessante que os irmãos vão ficar boquiaberto com o decorrer do escudo. É muito interessante aqui, mas não vamos adiantar não. Vamos aqui, Daniel capítulo 7, irmãos, versículo 26 e 27. Daniel capítulo 7, versículo 26 e 27. Mas o tribunal se assentará em juízo e lhe tirará o domínio para o destruir e para o desfazer. Olha só, irmãos, e aqui está falando o quê? Ao chifre pequeno, que quando o tribunal fosse estabelecido, o rei que estava reinando, qual era o rei que estava reinando até então? O chifre pequeno, o papado, né? O papado, que ele já teria caído, e agora o que? Foi desfeito, né? E agora o governo é dado para quem? Quem era aquele que recebeu uma chave, estava a chave sobre o ombro, o governo sobre o ombro? Jesus. Então isso é muito interessante, irmãos, como a profecia ela se encaixa, e como os profetas, mesmo vivendo, irmãos, milhares de anos de diferença um do outro, né? Eles dizem a mesma coisa, e nós agora, irmãos, com todo esse conforto aqui, nós abrimos a nossa Bíblia, e nós começamos a juntar, irmãos, o que um disse e o que o outro disse, e agora a gente começa a ver as maravilhas das obras de Deus que Ele quer operar em nossas vidas, irmãos. E muitos, irmãos, fazem pouco caso disso, e não aceitam o convite, irmãos, para entrar agora aonde Jesus está, irmãos. Nós não podemos ficar, irmãos, em um compartimento que Jesus não está. Daqui a pouco eu vou ler um texto da senhora White, irmãos, e vocês vão ver o perigo de você ficar, irmãos, em um compartimento aonde Jesus não está mais nesse compartimento. Nós não podemos mais estar no pátio. Nessa época que nós vivemos, irmãos, nós não podemos mais estar no santo. Nós temos que estar agora no Santíssimo, irmãos. Participando das bênçãos. Se depois nós vamos fazer um estudo detalhado, irmãos, nós vamos ver, irmãos, o que se faz no Santíssimo e qual a nossa atitude se nós queremos permanecer no Santíssimo. É por isso, irmãos, que Deus ele vai escolher 144 mil servos escolhidos, irmãos, para levar este Evangelho eterno. O Evangelho eterno, irmãos, sempre foi o assunto do santuário, sempre será, até os últimos dias, até que Jesus venha nas nuvens dos céus. Então, irmãos, assentou-se o tribunal, né? E esse tribunal era justamente para tirar o reino do chifre pequeno e agora entregar para Jesus. O que Jesus está fazendo, conforme o verso 27 do capítulo 7 de Daniel, diz assim, ó: e o reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino que? Eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Que maravilha, irmãos! O reino de Jesus não será um reino glorioso como foi o reino de Nabucodonosor e do seu império Babilônia. O reino de Jesus, irmão, não será um reino como foi de Alexandre o Grande,
que passou e durou muito pouco tempo. O reino de Jesus, irmão, não vai ser um reino opressivo como foi dos romanos, e durou também um certo período de tempo, mas o reino de Jesus, irmãos, é um reino eterno, que vai durar para quando, irmãos? Para sempre. E nós sabemos, irmãos, que é um reino de paz, é um reino de glória, e este reino, irmãos, ele está recebendo agora. Por isso que nós somos convidados a entrar, irmãos, no Santo dos Santos, para que nós possamos ter essa fé de Jesus, irmãos. A mesma fé de Jesus nós somos convidados a ter, mas nós só temos essa fé, irmãos, se nós acompanhamos Jesus em todos os compartimentos aonde Ele entra. E não podemos sair desse compartimento, irmãos. Uma vez que nós saímos, nós perdemos de vista o trabalho que Jesus está fazendo agora, recebendo o reino, o poder e a majestade. Daniel ainda, irmãos, capítulo 7, versículo 13 e 14. Olha só o que o profeta ainda continua dizendo. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens dos céus um como filho do homem. Quem que é essa filho do homem, irmãos? Jesus, né? E esse dirigia ao quem? Ao ancião de dias. Nós vemos, irmãos, a mesma passagem de Apocalipse, só com mais detalhes. Em Apocalipse, irmãos, nós não vemos esta mudança de trono, né? Só diz em Apocalipse que Deus estava sentado, né? Deus estava sentado no santo, e depois nós já vemos já Deus sentado também no Santíssimo. Mas Daniel, irmãos, ele dá mais um luxo de detalhes, né? Ele diz o seguinte: ele diz que os tronos foram mudados, né? E agora Jesus agora também é conduzido agora até a presença do Pai no Santíssimo. Então, irmãos, nós temos que sempre observar isso. Estava sendo feito um trabalho. Vamos só recapitular um pouquinho, né? Desde o pátio, irmãos, desde o pátio, Jesus desce dos céus, né? Jesus desce dos céus, vem até a terra. Agora ele é apresentado diante de Deus e é examinado agora, irmãos, a sua vida, se ele realmente tem condição de ser uma vítima, né? Para isso, irmãos, ele teve que viver uma vida o quê? Sem pecado, sem defeito. Tinha que ser o quê? O Cordeiro de Deus sem mancha e sem mácula. E quando foi analisado isso, irmãos, depois de ele viver uma vida aqui de 33 anos, sem mácula, sem pecado. E é interessante notar, irmãos, que ele disse que o que ele fez, nós também podemos fazer, coisas maiores ainda nós podemos fazer. Então ele disse que nós também, se nós acompanharmos ele no pátio, nós também vamos fazer o que igual ele fez, vamos vencer também o pecado, porque ele veio na mesma natureza que nós vivemos. Isso é muito importante, irmãos, deixar bem claro. A história do santuário, ela depende desta verdade. Porque, irmãos, se nós tirarmos essa verdade da história do santuário, não há salvação. Nós já começamos a derrubar, irmãos, a estrutura já desde o começo. Para que nós possamos vencer como Jesus venceu, nós temos que acreditar na vitória sobre o pecado. Assim como Jesus venceu, nós também venceremos. E ele foi sacrificado no pátio. Quando ele morreu, irmãos, depois do seu sacrifício, quando ele apareceu aos seus discípulos, preparou os seus discípulos para que eles recebessem a plenitude do seu Espírito Santo, que ele ia receber junto com o Pai, depois que a sua obra fosse aprovada. E tudo isso aqui está com luxo de detalhes, irmão, nas Escrituras Sagradas. O salmista diz detalhadamente o dia e a hora exata em que ele ia receber o Espírito Santo. O Espírito Santo ia cair sobre a sua cabeça. É um verso bastante conhecido, irmãos, Salmos, né? Quando diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque é como óleo precioso que cai sobre a cabeça e desce sobre a barba, cai sobre os vestidos, sobre a orla dos seus vestidos, e cai onde? No Monte Santo de Jerusalém, Jerusalém. E se nós formos juntar, irmãos, com o serviço do santuário celestial, esta reunião ocorreu nos céus justamente às 9 horas da manhã. E quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, nós vemos, irmãos, que o Espírito Santo caiu sobre os discípulos que estavam reunidos em Jerusalém, no Monte Sião,
aonde o salmista diz que o óleo estava caindo sobre a cabeça de Jesus e descendo sobre a orla dos seus vestidos, passando pela sua barba e caindo aonde? No Monte Sião. E a hora exata era as 9 horas da manhã. E o escritor de Atos dos Apóstolos diz que os discípulos receberam o Espírito Santo às 9 horas da manhã, quando Deus estava ungindo o seu Filho com o Espírito Santo. Para nós agora veio também a plenitude do Espírito Santo, e nós podemos, irmãos, pela fé também, compartilhar com a fé daqueles irmãos. E o Evangelho, irmãos, foi pregado em todas as nações. O apóstolo Paulo diz: não ficou ninguém sem conhecimento deste Evangelho. E todos agora, irmãos, foram convidados agora a entrar no santo, no primeiro compartimento, aonde agora ia ministrar-se a obra do santuário. E o nosso sumo sacerdote é o nosso Jesus. Depois nós somos convidados, então, irmãos, a entrar no Santo dos Santos, que é onde nós vamos nos deter mais aqui agora. É 123, né, irmão? 133. Salmo 133. Muito importante isso aí. Como é que diz o horário? Irmãos, o horário nós vamos ver estudando o assunto do santuário. Que esse trabalho era feito às 9 horas da manhã. Ah, tá. É 9 horas da manhã. Por isso que tem que ser um pouco aqui, um pouco ali. Regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Um pouco aqui e um pouco ali. E quando a gente sempre recebeu o Espírito Santo, ele disse assim, irmão, esses homens estão embriagados às 9 horas da manhã. Aí. Não, do Pentecoste eu sabia. Isso. Aí nós vamos ver, meu, com o estudo do santuário, nós vamos ver que era às 9 horas da manhã que se fazia esse trabalho, né? Então, Daniel, irmãos, capítulo 7, versículo 13 e 14, né? E eu estava olhando nas minhas visões da noite, né? Nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens dos céus, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele. Então nós vemos, irmãos, que quem se dirigiu até o ancião de dias, que é Deus, foi Jesus, para começar agora a outra obra do Santíssimo. Vamos para Apocalipse, irmãos, vamos voltar lá para o começo, Apocalipse capítulo 3, onde nós começamos o nosso estudo. Apocalipse capítulo 3, versículo 9. E agora nós vamos entrar, irmãos, no coração do nosso estudo. Apocalipse capítulo 3, versículo 9. E eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem, e eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Então eis que farei o quê? Com a sinagoga de Satanás, que eles venham e se prostrem aos seus pés. Agora uma pergunta, irmãos. Esta aplicação aqui é para a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia, né? É aquele período que é antes de 1844. E aqui, irmãos, o profeta diz que eis que eu farei o quê? A sinagoga de Satanás, né? Os que dizem ser judeus, mas mentem, porque não são. Então a sinagoga de Satanás, irmãos, é um grupo de judeus que dizem ser judeus, mas não são. Nós que estudamos bastante a Bíblia, irmãos, nós já sabemos que judeus aqui é judeus espirituais e não mais judeus literais. Mas como nós estamos fazendo um estudo, irmãos, nós temos que provar por A mais B. Vamos ler aqui na Bíblia, irmãos, algumas passagens onde nós encontramos isso claramente revelado. Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Romanos, vamos ter bastante paciência, irmão, mas vamos deixar o assunto bem esmiuçado. Romanos capítulo 2, versículo 29. Dois, 28 e 29. Isso, 2, 28 e 29. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu aquele que o é o quê? Interiormente. Circuncisão o que é no coração, no espírito,
e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, né? Mas de Deus. Então o que é um judeu segundo o apóstolo Paulo aqui, irmãos? O que é um judeu verdadeiro? É o que é interior. É o que é interior, né? Não é aquele que o é exteriormente. Por quê, irmãos? Nós podemos dizer que todo filho de Abraão, inclusive aqueles árabes que descendem da linhagem de Ismael, que todos eles são filhos de Abraão, como eles arrogam para si, irmãos, essa prerrogativa, que eles são o quê? Filhos de Abraão, e em verdade eles são filhos de Abraão, mas não são, irmãos, o filho da promessa, porque Abraão teve 2 filhos, né? Abraão teve 2 filhos. Abraão teve um filho da escrava e teve um filho da livre. Ismael era filho da escrava e Isaac era filho da livre. Então todos aqueles, irmãos, que descendem espiritualmente de Isaac. Por que eu digo espiritualmente, irmão? Pelas obras, né? Pelas obras. Aqueles que fazem as obras, irmãos, que acompanham Isaac no seu ministério, né? Sabemos, irmãos, que Isaac foi um menino obediente. Nós temos uma prova disso quando ele subiu no monte com seu pai, sabendo que ele seria o sacrifício, né? Nós sabemos, irmãos, que ele tinha aproximadamente 33 a 38 anos, era já um homem formado, já, né, robusto, e o seu pai com quase 90 anos de idade, né, ou 90 anos de idade, um pouquinho mais. Então já era uma pessoa, um ancião. Ele podia muito bem se recusar e não tinha quem obrigasse. 40 anos não namorou. No sacrifício ele tinha essa idade. Tinha aproximado isso aí, irmão. A gente vê isso aí pela morte da mãe dele, de Sara, né? Que Sara morreu quando ele tinha 38 anos. Né? Então, pelo que a gente estuda, né? A gente vê que ele tinha aproximadamente essa idade, de 33 a 30 E a até 38 40 anos, irmão, não namorou com nenhuma mulher. Esperou que o pai... Então tem muitas as características, irmãos, de Isaac. Nós vemos que os israelitas espirituais, eles descendem de Isaac. E os israelitas carnais, né, aqueles que se dizem filhos de Abraão, mas não são, se dizem judeus, mas não são, eles são descendentes de Ismael, né? Ainda que são descendentes na carne de Isaac, né? Mas assim como os Aúres rejeitaram a primogenitura, as obras de Ismael. Abraão também teve outros filhos, casou com Quetura, teve filhas e filhas dele. Mas o apóstolo Paulo, irmão, sempre ele fala dos 2 filhos, da livre e da escrava, né? Esses 2 filhos. Ele usa sempre isso daqui, o apóstolo Paulo, né? Os Gálatas, né? Ele fala isso, da livre e da escrava, né? Ou seja, aqueles que são espirituais são filhos da livre, aqueles que são carnais são filhos da escrava, né? Mais um texto para confirmar, Romanos capítulo 9, versículos 6 e 9. Não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são o quê? Israelitas. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendências de Abraão são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Apesar de Ismael ser filho de Abraão, né? Mas ele diz: em Isaque será chamada a sua descendência. Isso é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virá, e Sara terá um filho, né? E Sara terá um filho. O filho da promessa é o filho da livre, não é o filho da escrava, né? Vamos ver ainda o que diz lá em João, capítulo 8, versículo 37, também o 44. João 8, 37 e também o verso 44. Eu bem sei que sois descendências de Abraão. Olha só, irmão, Jesus conversando aqui com os fariseus, né? Que se orgulhavam por ser descendentes de Abraão, né? Jesus está dizendo assim, ó: eu bem sei que sois descendências de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Vós tendes por pai quem? O diabo. E quereis satisfazer os seus desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade.
quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O último texto, irmãos, isso aqui é bem claro, quase que não precisa nem de explicação. Jesus deixa bem claro aqui quem são os verdadeiros judeus, os verdadeiros israelitas, né? Gálatas, capítulo 3, versículo 29 e 28. Vamos lá, meu. Gálatas, capítulo 3, versículo 28 e 29. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Por isso que eu queria fechar com esse verso aqui, irmãos. E se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Irmãos, esse estudo que nós estamos tendo aqui, irmãos, que Jesus, ele vai reinar o reino, o poder e a majestade. Também é dada a nós a promessa, irmãos, de que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós vamos herdar com Cristo o reino, o poder e a majestade. Isso daqui, irmãos, não vai, essa promessa aqui não é dada, não foi feita, não foi entregue aos judeus literais, a descendência literal de Abraão, mas a descendência espiritual. Bom, irmãos, com isso em mente, vamos voltar agora, vamos lá para Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, do verso 2, vamos ler o verso 2 por enquanto. Quero só fazer mais uma introdução aqui, irmãos, para que nós possamos não perder o fio da meada, né? Aqui nós vamos ver, irmãos, que está falando dos mesmos poderes, né? Aqui fala de Babilônia, aqui fala dos medo-persas, aqui fala dos gregos, aqui fala de Roma pagã, aqui fala do chifre pequeno, e aqui depois nós vamos ver aqui nessas mesmas passagens aqui em Apocalipse, a introdução também do juízo aqui. Olha só, irmãos, vamos pegar mais alguns detalhes aqui. Apocalipse capítulo 13, versículo 2. 13, Apocalipse 13, verso 2. E a besta que vi era semelhante a quem? Ao leopardo, né? E os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. Olha só, nota, irmão. Leopardo, urso, leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então nós vemos aqui, irmãos, as mesmas bestas. Dragão, né? Nós vemos Babilônia, nós vemos Medo-Persa, nós vemos Grécia, nós vemos Roma pagã, e nós vemos o dragão, que simboliza aquele que dá o poder para o chifre pequeno reinar. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Olha só, irmão, isso aqui é bastante conhecido, né? A mensagem que nós enfatizamos bastante aí no nosso trabalho de evangelização. Capítulo 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio dos céus, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. Interessante, irmãos, que se nós tivéssemos tempo aqui, irmãos, para juntar o que está em Apocalipse capítulo 13, vemos detalhes aqui, irmãos, nós vamos ver os mesmos animais que falou Daniel, né? Aquela sucessão de reinos. Nós vamos ver a introdução do chifre pequeno com luxo de detalhes aqui em Apocalipse capítulo 13, dá muitos detalhes, né? E nós vamos ver, irmãos, depois no capítulo que se segue, o capítulo 14 que nós vemos agora, que é estabelecido o quê? É estabelecido o juízo. E, irmãos, quando se estabelece esse juízo em 1844, Deus ele chama um povo para entrar com ele nesse compartimento do juízo, e este povo agora ele dá o alto clamor a todas as nações, tribos, línguas e povos. E agora, irmãos, olha só,
o chamado que Deus fez, irmãos, para que eles saíssem do primeiro compartimento, para que eles saíssem do santo e entrassem por esta porta que foi aberta, a porta do Santíssimo. Olha só quem é que dá, irmãos, esse chamado. E dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele, eu estou lendo de novo o verso 7, irmãos. E adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. Vamos agora, irmãos, analisar o que está no capítulo 14, aí, no verso 8. E o segundo anjo seguiu dizendo: caiu o quê? A grande Babilônia, e todas as nações deu a beber do vinho da sua prostituição. Irmãos, então esta mensagem aqui, ela vem o quê? Nós sabemos, irmãos, que essas duas mensagens, ela foi dada neste período de 1844. Ou seja, anunciando que Jesus, ele estava entrando, conforme diz Isaías, com a chave nas costas, ou seja, com o poder, o reino, a majestade, e ele ia abrir as portas e entrar no Santo dos Santos para o julgamento. E agora um chamado, irmãos, para o povo entrar, né? Para o povo entrar. E nós vemos, irmãos, que o chamado é para quem? Para Babilônia. Aí muitos dizem: mas Deus está chamando Babilônia, né? E Deus está chamando Babilônia, irmãos, aqueles que estavam no santo. Porque quando Deus estabelece a sua igreja, isso aqui é muito importante, irmãos. Se nós perdermos essa linha de pensamento, nós nunca vamos entender o propósito de Deus com a sua igreja no decorrer do tempo, né? Porque Deus chama a sua igreja pura, Deus chama a sua igreja pura, mas quando chega no final, irmãos, sempre tem uma apostasia. Irmãos, esse período de Filadélfia foi um período que Deus tinha muitos adoradores. Nós tínhamos nessa época, irmãos, os presbiterianos, nós tínhamos os batistas, nós tínhamos os luteranos, nós tínhamos os protestantes em geral. Ou seja, alguns dos pioneiros disseram, irmãos, que eram 10 igrejas naquela época que estavam levantando a bandeira da verdade. 10 igrejas, irmãos, elas estavam ali pregando a verdadeira mensagem, que era a mensagem de uma preparação para entrar no Santo dos Santos. Mas quando, irmãos, mas propriamente dito, quando chegou nas portas do santuário celestial, quando chegou na porta do Santíssimo, irmãos, para que eles pudessem adentrar no Santo dos Santos, o que aconteceu? Uma apostasia. Muitos não aceitaram a mensagem dos mileritas e não quiseram entrar no Santo dos Santos, irmãos. Mostrando para nós, irmãos, o que também vai acontecer nos últimos dias com a igreja de Deus. Então, irmãos, a mensagem é verdadeira. A igreja que Deus estabeleceu, o período da igreja que Deus estabeleceu dos filadelfianos foi verdadeira, tinha que ser assim. Mas agora Deus faz um convite, irmãos, para que eles saiam daquele compartimento e entrem no Santo dos Santos. E olha como que é o convite, irmãos. Ainda no capítulo 18 de Apocalipse, capítulo 18, isso daqui, irmãos, se aplica com mais propriedade para os últimos dias. Mas eu quero ler aqui, irmãos, porque a mensagem que será dada nos últimos dias, quando nós recebermos a plenitude do Espírito Santo, será a mesma mensagem que foi dada em 1844. Isso daqui Ellen White diz bem claro no Grande Conflito e em outras passagens, quando ela escreveu para os irmãos confortando-os. Mas, como é a mesma mensagem, pela boca da Ellen White ela diz, nós vamos ver, irmãos, qual foi a mensagem que foi dada em 1844. Apocalipse capítulo 8, versículo 1 a 4. Depois dessas coisas vi descer dos céus... capítulo 18, irmãos, verso 1 a 4, desculpa. Depois dessas coisas vi descer dos céus outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou com forte voz, dizendo... Caiu, olha a mesma mensagem, irmão. Caiu Babilônia,
e se tornou o que, irmãos? Morada de demônio. É a mesma mensagem, irmãos, só que aqui nós temos mais detalhes. Se tornou o quê? Morada de demônios. Eu vou ler daqui a pouco, irmãos, um texto que eu vou usar no próximo sermão. Essa primeira parte do sermão aqui, nós estamos baseando unicamente na Bíblia. E eu fiz questão de fazer isso, irmãos, para que nós pudéssemos ter certeza de que com as Escrituras somente nós podemos entender todo o plano de salvação. Mas para que fique bem claro na nossa mente, daqui a 15 dias eu vou voltar aqui com os irmãos e nós vamos apresentar esse tema somente baseado nos testemunhos. Mas hoje eu vou dar ainda, no finalzinho, uma palhinha do que nós vamos estudar. E os irmãos vão ver que a igreja de Filadélfia, aqueles que estavam no santo, quando foi dado o convite para sair e entrar no Santo dos Santos, o santo se passou morada de demônios e de toda espécie de ave imunda. É triste isso daqui, irmãos. Um povo que estava aguardando a vinda de Cristo. Irmãos, quando eu ler aqui o que foi mostrado para a serva do Senhor, irmãos, o coração de vocês vão arder. De medo e de terror, irmãos. Será que isso não vai passar comigo? Será que eu não vou estar nessa condição? Irmãos, porque salvação não é nós nos reunirmos no sábado. Salvação, irmãos, não é nós pertencermos à igreja que Deus estabeleceu em 1844. E é um nome glorioso, irmãos, Adventista do sétimo dia. Ser salvo, irmãos, não é unicamente você pertencer a esta igreja, assistir os cultos e ser fiel a todos os serviços dessa igreja. Ser fiel, irmão, você permanecer na verdade, naquilo que está escrito. Porque senão, irmãos, vai acontecer conosco aquilo que aconteceu com esses fiéis. Eram pessoas fiéis, irmãos. Pessoas, irmãos, que aparentemente davam tudo pelo Evangelho. E no finalzinho, irmãos, questão de meses ali, irmãos, questão de meses, a mensagem tocou nos seus corações, irmãos. Eles viram que aquela mensagem era verdadeira, irmãos. A mensagem dos mileritas, irmãos, alcançou todos os Estados Unidos e também grande parte da Europa e outras partes do mundo. Irmãos, quando estava bem pertinho deles entrarem para o Santo dos Santos e agora acompanhar Jesus na última obra, irmãos, eles não ouviram o chamado de Deus. Que nós, irmãos, possamos, se não entramos ainda no Santo dos Santos, esta é a oportunidade, irmãos, para que nós hoje possamos fazer empenho para entrar no Santo dos Santos e acompanhar Jesus na obra que Ele está fazendo agora. Nós temos que saber, irmãos, tudo que Jesus está fazendo agora. Não é só saber que Jesus está no Santo dos Santos, não. Nós temos que saber com detalhe, irmãos, com luxo de detalhes, o que Jesus está fazendo agora no Santo dos Santos. Só para terminar, para ficar bem na nossa mente aqui, vamos ler aqui o que ele diz aqui, ó. E ele clamou com grande voz, dizendo, verso 2: Caiu, caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e guarida de todo espírito imundo. Se tornou, meu, porque não era. Se tornou morada de demônio e todo espírito imundo e guarida de toda ave imunda e desprezível. Verso 3: Porque a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os moradores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E agora, irmãos, vem um chamado. É muito importante isso aqui, ó. E ouvi outra voz dos céus que dizia: Sai dela, povo meu, para que não seja e para que não incorra nas suas pragas. Sai dela, povo meu. Esse chamado, irmãos, foi dado em 1844, para que o povo de Deus saísse da confusão de Babilônia, porque todas aquelas nações, irmãos, irmãos, ao rejeitarem, todas aquelas igrejas, perdão, ao rejeitarem o chamado de Deus, ao rejeitarem o apelo claro dos mileritas, irmãos, eles só erraram, ela diz, na questão da interpretação, de interpretar que a terra era o santuário de Deus. Só nessa questão, irmãos. Mas assim como os discípulos também não compreenderam
o significado do ministério de Cristo. E mesmo assim, irmãos, eles estavam ao lado de Cristo, pregando e com paciência, e mesmo sem entender, eles não largaram Cristo. E eles acompanharam Cristo entrando no santo, e aí eles compreenderam. O importante, irmãos, se você não compreende, mas não larga de Cristo. Segure firme de Cristo, irmãos. Os seus joelhos dobrados e pedindo a Deus que Ele revele para vocês, através do seu Espírito Santo, o que Jesus está fazendo no Santo dos Santos. Porque senão, irmãos, nós, como eles, não aceitaremos o convite. Não aceitaremos o convite de entrar no Santo dos Santos. Irmãos, quem foi rejeitado, irmãos, quem se tornou a sinagoga de Satanás, irmãos, eram igrejas que estavam fazendo a obra de Deus, estavam preparando o povo. Eles fizeram o papel corretamente, como tinha que ser feito, no período que tinha que ser feito, como foi profetizado e com todos os detalhes, mas não entraram com Cristo no Santo dos Santos. Não entraram com Cristo. Irmãos, somente para finalizar, eu quero ler aqui, irmãos, esse tema aqui nós vamos estudar. Esse tema aqui nós vamos estudar no próximo sermão que eu quero me propor com os irmãos de vir aqui daqui 15 dias para passar a segunda parte, somente baseado no Espírito de Profecia. Mas eu quero dar só uma palhinha aqui, irmãos, para que os irmãos entendam. Isso aqui está em Primeiros Escritos, página 55. Diz assim, ó: E viu o Pai erguer-se do trono e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos, o que nós acabamos de estudar, né? Para dentro do véu e assentar-se. E então Jesus se levantou do trono, e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com ele, e não vi um raio de luz sequer de Jesus para a multidão descuidada, depois que ele se levantou, e eles foram deixados em completas trevas. Os que se levantaram quando Jesus o fez, conservaram os olhos fixos nele, ao deixar ele o trono e levá-los para onde? Para fora, para uma pequena distância. E ouviam a ele dizendo com a sua voz terna: Esperai aqui, eu vou a meu Pai para receber o reino. Guardai as vossas vestiduras sem mancha, e em breve voltarei das bodas. Olha só, porque é uma relação, irmãos, entre Jesus entrar no Santíssimo com as bodas. E voltarei das bodas e vos receberei para mim mesmo. E então um carro de nuvens, com rodas como flamejantes de fogo, circundado por anjos, veio para onde estava Jesus. Ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, aonde o Pai se assentava. E então contemplei a Jesus, o grande sumo sacerdote, de pé perante o Pai. Na extremidade inferior, nas suas vestes, havia uma campainha e uma romã. Uma campainha e uma romã. Os que levantaram com Jesus enviaram as suas orações a Ele, ao Santíssimo, e oravam: Meu Pai, dá-nos o Teu Espírito. E então Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Nesse sopro havia luz, poder e muito amor, alegria e paz. Irmãos, o que nós lemos aqui? Ela diz que quando Jesus, ele se levantou do santo, aonde ele estava ministrando por mais de 1800 anos, todos os fiéis, irmãos, todos os adoradores, por diferentes eras, acompanharam Jesus fazendo esse trabalho de sacerdócio. E quando ele entrou no Santo dos Santos, ele convidou a todos para entrar com ele no Santíssimo. A irmã diz que aqueles que não ouviram o convite, que permaneceram indiferentes, diz que ela não viu nem o raio dessa luz, irmãos, que passasse de Jesus para eles.
eles permaneceram em constante trevas, não receberam a plenitude do Espírito Santo. Eles se tornaram, irmãos, a sinagoga de Satanás. E aí, então, olha só o que ela diz, irmão, na página 56. E voltei-me para ver o grupo que estava ainda curvado perante o quê? Perante o trono, no primeiro compartimento, no santo. Então diz que ela voltou para ver, depois que ela estava lá, no Santo dos Santos, ela voltou para ver o grupo que ainda estava curvado lá no santo, adorando naquele trono ainda, diante do trono ainda estava adorando. Então, irmãos, eles não se apostataram, eles não foram para o mundo, eles não abandonaram a fé, eles continuaram ainda diante do trono. Olha só o que ela viu, diante do trono. Eles não sabiam que Jesus o havia deixado. Eles não sabiam que Jesus o havia deixado. Satanás parecia estar junto ao trono. Olha só o que ela viu. No trono onde Deus estava sentado, ela diz que Satanás parecia estar junto àquele trono que Jesus, que Deus anteriormente estava sentado. Que até algum tempo Jesus estava sentado. Olha só, irmão. E procurando conduzir a obra de Deus. Ele está sentado naquele trono, agora procurando ele mesmo agora conduzir a obra de Deus. Viu seguir os olhos para o trono e orar: Pai, dá-nos o teu Espírito. A mesma oração, irmãos, que nós estamos fazendo, eles também estão fazendo, aqueles que estão diante do trono, no primeiro compartimento no santo. A irmã viu que eles oravam, né? Só que Deus não estava mais naquele trono, Deus já tinha passado para o Santíssimo, mas eles não quiseram entrar, não ouviram a voz do esposo, né? O alto clamor, o clamor da meia-noite chamando eles para entrar, e eles continuaram diante do trono. E agora Deus não estava mais ali. E ela diz que parece que Satanás estava como se do lado do trono. E quando eles olhavam: Pai, dá-nos o teu Espírito, Satanás então inspirava-lhe uma influência má. E nela havia luz. Olha só, irmão, nela havia luz, muito poder, mas não suave amor, como foi derramado sobre os verdadeiros adoradores que estão no Santo dos Santos. Dava luz e muito poder, só a luz e muito poder. O objetivo de Satanás era mantê-los enganados e atrair de novo o engano aos filhos de Deus. Irmãos, o intuito de Satanás era fazer com que eles ficassem ali amortecidos diante do trono que uma vez fora o trono de Deus. Irmãos, se nós tivéssemos tempos aqui para decorrer nesse assunto, seria muito interessante, irmãos, nós fazermos um paralelo entre a igreja de Filadélfia, uma igreja que outrora foi a igreja de Deus, com agora a igreja que começou em 1844, a igreja adventista do sétimo dia. Como nós cremos, irmãos, que é a igreja de Deus, que é a igreja que Deus vai conduzir ela até as portas da Canaã celestial. Mas, irmãos, quando chegar nas portas da Canaã celestial, Deus nos vai chamar, irmãos, para sair também de Babilônia, para sair da contaminação, irmãos, porque a história ela vai se repetir. O sábio Salomão diz: não há nada novo debaixo do céu, tudo se repete. Irmãos, quando chega perto de se cumprir, há uma grande apostasia, e essa grande apostasia, irmãos, vai fazer com que aqueles que estão embalados pela música da apostasia, eles não vão perceber, irmãos, o chamado de Jesus para sair dela, povo meu, para receber, irmãos, a plenitude do Espírito Santo e para dar o alto clamor da meia-noite. Que o Senhor, irmãos, possa nos ajudar, que o Senhor possa nos habilitar, irmãos, e ter bem firme, irmãos, os nossos corações nesses últimos dias, para que nós, irmãos, não possamos ser enganados. Irmãos, o engano vai ser muito nos últimos dias. Nós só venceremos, irmãos, se nós estivermos ligados com Cristo. Irmãos, se nós nos alimentarmos da palavra de Deus, irmãos, nos alimentarmos da palavra de Deus, nós teremos uma força muito grande, mas isso aqui não garante a vitória, irmãos. A vitória garante, irmãos, de você alimentar constantemente da palavra de Deus e estar unido com Jesus em oração e acompanhar Ele, irmãos,
que Ele está fazendo agora. A nossa mente, irmão, não deve estar voltada agora para as coisas seculares, para ganhar dinheiro, para fazer fortuna. A nossa mente agora, irmãos, ela tem que estar voltada, irmãos, para o que Jesus está fazendo. É claro que nós temos a nossa obrigação de sustentar a nossa família, mas nós temos, irmãos, que compreender a obra que Jesus está fazendo agora. Isso aqui é coisa para toda a vida e para toda a eternidade. Esse é o meu desejo, a minha oração. Amém. E o que ele está fazendo